Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras. Chegou o dia desse grande confronto contra a LDU, então a gente vai falar tudo sobre o último treinamento, toda a preparação e sim a provável escalação do nosso Verdão para esse jogão de logo mais. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E agora a gente vai direto pro Equador. A gente vai voltar com a Tatiana Tavares, agora com as informações do Palmeiras. Ontem ela acompanhou o Atlético Mineiro, hoje ela está ao lado do Palmeiras. O Palmeiras fez nesta quarta-feira o último treino tático antes do primeiro duelo da semifinal da Libertadores contra a LDU. O treino aconteceu no CT da seleção equatoriana. A equipe voltou para o hotel no início da noite aqui em Quito e quem também apareceu por aqui foi a presidente do clube, Leila Pereira. Antes do treino, o elenco assistiu a um vídeo sob o comando do técnico Abel Ferreira. Depois, a atividade do campo foi importante para que os jogadores se ambientassem à altitude de 2.850 metros. O grupo experimentou variações na trajetória da bola e o que muda de forma ofensiva e defensiva sob o ar rarefeito. Quem comentou sobre essa atividade foi o lateral esquerdo Piquerez. A gente já treinou aqui, já vimos como é um pouquinho a diferença, sobretudo com a bola, com respeito à altitude. A gente está acostumada, já esse ano mesmo, inclusive já jogamos na Bolívia e esperemos que amanhã consigamos fazer um grande jogo. Esta é a sexta vez que o técnico Abel Ferreira comanda o Palmeiras na altitude. Foram 4 vitórias e apenas uma derrota. A grande dúvida está na zaga. Será que ele vai manter o Bruno Fux no time, principalmente depois da atuação dele diante do rubro-negro carioca, ou vai optar pelo Murilo? Isso aí a gente vai ter que esperar realmente para saber. O técnico Abel Ferreira faz mistério. O Palmeiras não sabe o que é perder para estrangeiros na Libertadores há 25 jogos e vem de 5 vitórias consecutivas atuando como visitante. Aproveitar o momento. Amanhã sabemos que temos um desafio muito importante aqui na altitude, mas estamos acostumados a fazer esse tipo de jogos. Espero que a gente consiga fazer o que vem treinando e sacar um bom resultado aqui para fechar em casa. Vamos agora falar do Palmeiras. O jogo da semifinal do Verdão é nesta quinta-feira. Disputa contra a LDU fora de casa. Enfrenta a altitude. Encarar o Palmeiras virou um problema para os rivais sul-americanos. O clube chega na semifinal da Libertadores defendendo uma invencibilidade de 25 jogos contra times estrangeiros. A última derrota foi há mais de 2 anos, em abril de 2023, para o Bolívar, em La Paz. O único tropeço da equipe fora do Brasil na Libertadores, sob o comando do técnico Abel Ferreira. De lá para cá, foram 19 vitórias e 6 empates. Se não perder para a LDU em Quito, o Palmeiras iguala o recorde conquistado entre 2000 e 2006, quando passou 26 jogos sem perder para equipes sul-americanas na Libertadores. É uma marca muito positiva e muito impressionante, né? Acho que é um fruto de trabalho do clube em si, né? Como a gente sempre fala, né? Uma identidade que o clube tem e que a gente acaba, dos jogadores que acabam chegando, a gente acaba adquirindo isso, então é uma forma muito positiva. De reconhecer também o trabalho que a gente faz diariamente, né? É uma marca muito boa, espero que a gente consiga estar continuando com ela. A invencibilidade diante dos sul-americanos ajudou o Palmeiras a se tornar o time brasileiro com mais tradição na Libertadores. Com 25 participações e 13 semifinais, é a equipe brasileira que mais disputou a competição e a que mais chegou entre os semifinalistas. A grandeza e o forte que o time, sendo a competitividade dentro e fora de casa, e espero que esse caminho de invencibilidade continue e não venha a ser cortado esse ano. O Palmeiras vai colocar sua invencibilidade à prova contra um time que também tem uma sequência invicta. Na altitude de 2.800 metros de Quito, a LDU ainda não perdeu nessa Libertadores. O time equatoriano saiu em primeiro do grupo que tinha o Flamengo e já deixou 2 brasileiros pelo caminho.
Em Quito, a LDU ficou no 0-0 contra o Flamengo na primeira fase e bateu Botafogo e São Paulo por 2-0 no mata-mata. Foram 5 jogos em casa, 4 vitórias e 1 empate. O estádio Casablanca, localizado a 2.800 metros de altitude, é uma das fortalezas nessa Libertadores. É uma altitude bastante grande, dá para sentir bastante. Eu consegui jogar alguns jogos ali, já joguei contra Independiente, mesmo contra Equador, foi no estádio da LDU. Então espero que seja um bom jogo para nós, fazer um grande resultado lá para poder fechar em casa com nossa gente. A história comprova a dificuldade que os palmeirenses vão encontrar. A LDU já enfrentou 16 times brasileiros em Quito pela Libertadores. São 10 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas. 66% de aproveitamento. Não é a mesma maneira de jogar aqui que jogar lá, jogar no llano que jogar na altitude, então vai ser um jogo difícil, mas a gente vai preparar esse jogo também. Os equatorianos não disputavam uma semifinal desde 2008, quando conquistaram o título. Mas do outro lado estará a tradição de um clube que chega à sua 5ª semifinal nos últimos 6 anos. Um time brasileiro que aprendeu a superar os adversários na América, como poucos. Vamos lá, vamos falar de Palmeiras e LDU. Antes, pergunto a dupla. Teve também cotação de mercado? Não. Essa tá guardada. Sim. Essa tá guardada? Tá guardada. Como foi na véspera do Flamengo em relação ao jogo, vai ser na véspera aqui. E agora? Ok. Começo com você, André Kfouri. Já com o percentual? Para o jogo ou para o confronto? Podem... Aí eu dou essa boiada de ser o critério de vocês. Mas ao mesmo tempo que eu pergunto... Porque eu imagino que favoritismo seja encarado do Palmeiras. Mas eu vejo também, de certa forma, especialmente de torcedores, um certo desdém à LDU, como se fosse uma baba. E aí eu acho perigoso, André, mas eu quero te ouvir. Eu também acho perigoso. Então, vamos lá com os percentuais. Para o confronto. 60-40 Palmeiras. Para o jogo no Equador, 55-45 LDU. Gostei. Zupac. Eu compartilho da opinião do meu nobre companheiro para o jogo, 55-45 para a Liga Deportiva, para o confronto 65-35 Palmeiras. Acho que no confronto foi mais ousado. Eu vejo uma vantagem, na teoria, claro, maior para o Palmeiras do que para o Flamengo, por exemplo, no confronto. Mas vamos entrar nesse assunto, Felipe. De fato, há um desdém em relação à LDU e isso, para mim, é desconhecimento da própria competição. Não é uma análise profunda, é um desconhecimento da própria competição. A LDU, ela foi primeira colocada no grupo do Flamengo, ela eliminou Botafogo e São Paulo. Então quem olha Palmeiras... Pode achar que o Palmeiras é favorito, como nós achamos, que o Palmeiras é melhor e deve passar. Agora, quem trata como baba não assistiu o campeonato. Liga, tipo... Não é que não tá vendo o campeonato equatoriano. É o que a gente passa. É o que a gente passa. Isso aí. E não prestou atenção na forma como a LDU joga em casa. Sim. Assim, acho que, essencialmente, como ela trata os adversários que visitam a altitude, a torcida e toda a atmosfera, o ambiente que a LDU consegue, junto com as questões geográficas, que são importantes, criar para desfavorecer qualquer possibilidade do adversário. O Botafogo e o São Paulo sentiram na pele o que acontece lá. E o Palmeiras, evidentemente, está olhando, está prestando atenção, sua comissão técnica, seus jogadores. Talvez a boa parte da torcida do Palmeiras, as pessoas que acompanham o futebol de uma maneira um pouco mais distanciada, achem que a LDU é um adversário que não merecia estar na semifinal, que o Palmeiras deu uma grande sorte de encontrá-la nessa fase da competição, mas pensar assim não costuma levar equipes de futebol adiante em torneios como a Libertadores. Mas vamos dar uma olhada na escalação possível que o técnico português deve mandar a campo em Quito. Então, olha aí. Carlos Miguel, mais uma vez, como foi contra o Flamengo, o recém-chegado goleiro. O Kelvin de um lado, o Piquerez do outro. O Gomes, que é um zagueiraço, ao lado de quem? Bruno Fux ou Murilo? Tem a dúvida.
Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício Felipe Anderson, que vem subindo de produção. Vitor Roque ao lado do seu companheiro Flaco Lopes. Esse deve ser o Palmeiras para enfrentar o forte time da LDU. E eu já te pergunto, quem você acha que será o zagueiro, Elton? E como você projeta este primeiro duelo para o Palmeiras? É jogo que o Palmeiras tem que pensar em vencer? Apesar da gente saber que a LDU é um time bastante consistente. O São Paulo e o Botafogo que o digam. Edu, eu acho que a escolha pelo zagueiro vai influenciar pouco no Palmeiras com a bola, vai ajudar talvez no Palmeiras sem a bola, né? Principalmente na bola aérea defensiva. Eu acho que o Murilo pode ser titular ao lado do Gustavo Gomes, é uma dupla de zaga que se conhece muito bem. O Fux é um jogador que traz essa qualidade pelo lado esquerdo, mas imagino o Murilo como titular, mas de qualquer forma não muda muito, né? A formação tática do Palmeiras, que joga uma espécie de 4-1-3-2 a gente vê aí na escalação, né? Porque o Aníbal Moreno é o volante, mas o Andrés Pereira, ele funciona muitas vezes como o segundo homem do meio campo, mas joga um pouco mais por dentro, vem fazendo a função que fazia como titular o Rafael Veiga. E aí você tem dois caras de construção pelos lados do campo e a dupla Flaco Roque, né? Eu acho, Edu, que olhando para esse jogo, na altitude de Quito, sabendo que a questão física pesa bastante, da bola um pouco mais rápida, é um Palmeiras que vai priorizar um pouco mais essa construção. E é um time que amadureceu para jogar dessa forma. De reter a bola nos pés, o Andrés Pereira tem essa qualidade, o Felipe Anderson também. O Maurício, né, que não é aquele cara de velocidade, de atacar a profundidade o tempo inteiro, aquele ponta, né, aquele cara que faz dobra com o lateral, sabe também cadenciar o jogo, construir um pouco mais. E aí quem traz a velocidade é o Vitor Roque. Muitas vezes quem vai aparecer ali na frente é o Kelvin. O Piquerez é mais construtor, né? Um lateral que, apesar de aparecer muito na linha de fundo, tem essa característica. E é um Palmeiras que vai enfrentar o LDU jogando em casa, provavelmente com 3 zagueiros. Que é um time que joga no 3-5-2, que vai baixar com linha de 5, vai tentar jogar nos contra-ataques, vai fazer essa bola longa para chegar no Ramires ou no Estrada. É um time que sabe jogar dessa forma, de uma maneira vertical. Apesar de... Vamos lembrar que é um técnico da LDU, né? Apesar de o Thiago Nunes também gostar desse jogo de construção. Mas sabe que do outro lado tem um Palmeiras que você não pode ficar muito tempo com a bola, que é um time que gosta também de recuperar essa bola rapidamente, mesmo na altitude. É um jogo para vencer, Edu. E a gente tá vendo os números do Thiago Nunes desde que ele chegou à LDU. Mais uma experiência internacional na América do Sul do técnico brasileiro. Eliminou o Botafogo e o São Paulo e no total 24 jogos com 13 vitórias. Perdeu apenas 5 partidas. Dessas 5, apenas uma derrota em casa, né? Trazendo um adicional a essa tela na temporada inteira. Um aproveitamento de 62%, 62,5%. Um time que tem uma média de 1,7 gol marcado na temporada e uma média menos de um gol sofrido, né? De um número que também é muito interessante a gente olhar justamente pela proposta, né, do time de jogar com 3 zagueiros. O Thiago Nunes enfrentou o Palmeiras poucas vezes, mas também só venceu uma vez. Vamos lembrar qual foi o jogo. Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele sabe, né, que é um adversário muito complicado. O Abel Ferreira é um adversário complicado, mas a LDU também. Não é só altitude, é atitude. É um time que pode também trazer muitas dificuldades para o Palmeiras nesse jogo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre toda a preparação do nosso Palmeiras para esse confronto contra a LDU. É óbvio que o Palmeiras chega como favorito, vem jogando o seu melhor futebol na temporada, o seu melhor momento, como foi muito explorado aí na reportagem. Só que a gente tem que reconhecer as qualidades também do adversário. Então, o jogo fora de casa, jogo difícil, mas o Palmeiras tem apresentado um bom futebol fora de casa, principalmente aí na Libertadores. Um dos exemplos aí de altitude contra o Bolívar. Claro que o Bolívar é bem mais fraco que a LDU, mas o Palmeiras não se deixou abater com a questão da altitude, né? E então a diretoria preparou essa chegada dias antes para a equipe treinar lá na altitude, tentar sentir, se acostumar
com a velocidade da bola. Então o Palmeiras, como sempre, tem sempre uma estrutura muito grande para todas as viagens e todo um planejamento. Então o Palmeiras vai para esse confronto de logo mais, claro, com favoritismo, mas com muito respeito pela LDU, que é um excelente time, como foi falado aí no vídeo. Eliminou São Paulo, eliminou Botafogo, então foi primeiro no seu grupo, né? Só não vai decidir em casa porque a melhor campanha é do nosso Verdão. Então é um time que tem apresentado também um bom futebol, não vai facilitar para o Palmeiras, mas se Deus quiser, logo mais a gente consegue uma boa vitória, né, para trazer aqui para o Allianz e fechar essa classificação para a grande final da Glória Eterna. Se Deus quiser, vem para o Palestra nesse ano de 2025, mais uma Glória Eterna. Então, rapaziada, eu trouxe aqui para vocês a provável escalação. Eu gosto sempre de falar por que provável, né? Eu gosto de trabalhar com a verdade, porque isso é uma especulação da mídia, tá? Até porque a escalação oficial sai por volta de 1 hora antes do jogo. Então, até 1 hora antes do jogo, tudo que se traz de escalação é uma provável escalação, tá? Que é uma especulação da mídia. A gente acredita, sim, que o esqueleto do time é esse, a gente já conhece como o Abel tem jogado. Eu sinceramente acho que vai ser um jogo que ele vai colocar o Murilo de volta, porque faltou carcaça, faltou experiência lá pro Fux no jogo contra o Flamengo. Então, fora de casa, eu acho que o Abel não vai arriscar, vai voltar com o Murilo e basicamente o time é esse. Tem muita gente pedindo a saída do Maurício para o Alan. E aí o Maurício ficar para o segundo tempo. Eu, sinceramente, acho que tá legal assim. Até porque o menino entra no segundo tempo, meu irmão. E o pessoal já tá meio... o outro time já tá um pouco mais cansado. E o menino entra no segundo tempo destruindo. Então, essa foi... Então, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva. Ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Verdão de todos os dias, porque a gente sempre está aqui trazendo tudo para você sempre estar atualizado com as notícias do nosso Palmeiras. Se você puder deixar o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar, ajuda demais o meu trabalho. Sempre fica aqui pegando todas as matérias e trazendo esse corte para você, falando tudo do nosso Verdão. Então, até logo mais, se Deus quiser, fazendo um pós-jogo de uma grande vitória do nosso Palmeiras. Valeu, rapaziada, um grande abraço.